Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Caverna. Primeiro episódio que a gente grava com convidado aqui na Caverna mesmo. Estou muito honrado, muito feliz de receber o professor Jean Tible, meu orientador. Enfim, peguei um monte de matéria já junto, muito debate, muita conversa, então estou muito honrado em estar aqui. Professor, dá seu oi, se apresenta aí para a galera, fica à vontade. Bom dia, é um prazer estar aqui. Meu nome é Jean, né? Sou professor lá na Universidade de São Paulo, na Ciência Política. É isso. Bom, professor, a gente está te recebendo aqui para trocar ideia sobre um livro que a gente já vai chegar nele, né? Que é o Política Selvagem, já a gente fala dele. Mas para chegar na Política Selvagem, eu imagino que tenha passado por muitas coisas, né? Eu acredito que tenha sido muitas experiências, muita coisa. Claro, eu sei um pouco porque a gente troca muita ideia, né? Acaba conhecendo muitas pessoas em comum, muitos livros que ele conhece, que eu conheço, não sei o quê. Como que você chegou na militância? Como você chegou na luta? Como que foi esse caminho aí para estar aqui? Olha... Não é uma pergunta fácil, né? A gente sempre começa a memorizar, lembrar das coisas. Eu não venho de família militante, nem de esquerda, né? De alguma forma, minha mãe, né, sempre foi porque minha mãe acabou não estudando no segundo grau, mas ela foi, como a Clara Chaves foi aeromoça, então viajou, fez toda essa coisa, e também ela foi inspirada pelo feminismo da época dela, né, hoje já está com 80 e poucos anos. Então sempre foi acho que já foi ali um primeiro exemplo de uma mulher independente, de um feminismo mais da prática do que de concepções, vamos dizer, mais nítidas ou elaboradas, do ponto de vista mais teórico e tudo mais. Aí depois, diria que minha infância no Rio foi muito marcada pelo racismo, né? Por ver, né, como a cidade era racista, a segregação e tudo mais. Então, diria que a sensibilidade de esquerda começa por aí. Da hora. Aí depois eu fui com a minha mãe, teve uma oportunidade de trabalho, a gente foi morar na França, e eu morei um tempo, a gente começou na periferia de Paris, foi também uma experiência interessante, porque vamos dizer, longe do que seria uma imagem do que seria Paris, França, né? Então, era uma quebradona com gente de todos os lugares. Lá na França tem isso, né? Tem cidades que vem muito imigrante e tudo, né? É grosso, assim, grande parte de tudo. Sri Lanka, Senegal, Caribe, que é... Sim, né? Sim. Continuando a tradição, né? De César, Fanon... Então, tinha muito também de gente que vinha de Portugal, de vários lugares. Né? Muito interessante. Depois a gente ficou em Paris, num bairro popular, que também não tinha nenhuma colega, tinha uns 4 avós franceses. Era sempre uma mescla assim, muito interessante, mas lá tinha um pouco, teve um movimento secundarista, eu estava lá na greve de 95, que é uma greve muito importante, o Negri gostava muito que chamava de greve metropolitana, durante um mês não tinha transporte. Olha! Foi uma emblemática assim, desse momento que anos 90, a coisa dura, né? Gostando ou não, né? Com críticas mais profundas, mais contundentes ao que seria que falar do socialismo real, tem esse choque, né? Papo de fim da história e tudo mais. Queda do Muro de Berlim. Então, anos 90 tem essa coisa. Aí tem a greve, tem uma greve tão importante na Coreia do Sul, tem Los Angeles 92, depois que os policiais que espancam Rodney King são inocentados, né? E essa de 95 da França também é emblemática. Tem Chiapas, 94, né? Tem sempre muita coisa, assim, mas essa foi uma das emblemáticas. Tentativa lá na Venezuela com o Hugo Chávez, é verdade. O Caracaço é antes, o Caracaço é 89. Então tem todo um agito por ali. Então eu vivi isso, mas como
um jovem, adolescente, uma pessoa comum, vamos dizer. Na verdade, aí eu vou me incorporar mais. Aí quando eu volto, aí não volto para o Rio, volto para São Paulo, e aí que eu logo consigo fazer uns bons encontros, e aí tem aí começa uma trajetória mais militante, que aí por um lado, uma conexão com ali em 99, com o PT, Partido dos Trabalhadores. Que era quem estava impulsionando muita coisa na época, né? Mas também é interessante que tem logo ali com a oposição sindical metalúrgica, que é um pouco também, foi uma coisa interessante, porque era um pouco um lado B, porque era lá quando voltam, né? No fim, o que vai golpear a ditadura, né? Estavam tentando pactuar uma transição por cima ali no fim de 70, começo dos anos 80, né? Transição, aumenta, gradual, segura. E aí, tem São Paulo, tem o ABC, que é muito forte, grandes fábricas de greve, mas até a primeira de São Paulo, tem até um documentário muito bonito, que é o Braços Cruzados, Máquinas Paradas, que foi feito na época por dois estudantes sociais. Aí, sociais, volta a fazer essas coisas aí, por favor. Por favor, vamos voltar. O Gervitz, o Roberto Gervitz, acho que o outro é Segal, chama, não tenho certeza o segundo nome. Eram estudantes sociais que fazem esse documentário. Então, a oposição sindical metalúrgica tinha essa coisa muito de uma democracia operária, de pensar uma outra estrutura sindical a partir da base. Então, foi interessante que, ao mesmo tempo, esse contato, vamos dizer, com o PT, também com essa parte, vamos dizer, que esses velhos, assim, não todo mundo, que era muita gente, cada um tinha uma posição, mas para eles o PT já não era mais um espaço. Então sempre teve essa, vamos dizer, essa tensão. Tá, eu tenho uma pergunta então, porque eu lembro de estar lendo o Cláudio Nascimento, quando ele fala sobre o Solidarnosc, né, lá na Polônia e tudo. É essa mesma tradição ou diferente? Tem alguma inspiração, alguma referência? O Cláudio é ligado a essa turma. Então, o Cláudio é esse pesquisador, figura, né, da auto-organização, da autogestão, que era bem isso. E, na verdade, eu acho que é uma experiência importante para a gente hoje, que a mudança, e é um dos motes do livro, né, que a mudança ela é de baixo para cima. Sim. E eu acho que isso é importante. Pode parecer óbvio, mas... não é muito praticado, mesmo que seja óbvio, né? Tem que ser reafirmado, não é prejuízo reafirmar isso. Então, o Solidarnosc, eu acho que tinha também, tem algo, mas é também muito... A oposição também tinha uma ligação com a igreja, uma parte, mas eu acho que ali tinha um vínculo um pouco mais forte. Mas todo esse ciclo aí é muito ligado à teologia da libertação. Então, mas tinham também os marxistas, vamos dizer, ateus, tudo. Tinha vários tinham essa relação com a Rosa Luxemburgo, mas eles também tinham muito uma inspiração dos conselhos de fábrica da época do Gramsci, ali do pós-Primeira Guerra Mundial. Ali também. E essa dimensão que você, tanto o sindicato, ele tem que ser feito desde a base, né? Comissão de base, estrutura de base. Então, que foi esse trabalho também que eles fizeram, isso é muito interessante, de formiguinha, numa época muito dura. A oposição atuou durante toda a ditadura, às vezes muito, e assim que as condições melhoraram, foram se conectando tudo e fazendo um trabalho pessoa a pessoa. Né? Então, foi um trabalho de organização bem ponto a ponto, e com essa dimensão. Então, tinha uma perspectiva, vamos dizer, em relação ao ABC, mais vinculada a uma tradição de esquerda que tem a ver com os conselhos operários. Daí que o trabalho do Cláudio, eu acho que ele tenta pegar isso por toda parte. E acho que é por aí. Da hora. E aí você falou da Rosa, e a gente já trocou essa ideia, né, muito tempo atrás, sobre a Rosa e tudo. Mas dentro dessa galera, assim, quais são as referências que você sempre busca puxar pra gente começar por aí? Quando a gente for para Política Selvagem, a gente fala das novas, de quem tá agora e tudo. A gente fazer essa relação. Quem que, tipo assim, você continua pegando como referência? Não necessariamente porque a gente sabe, né, que as referências hoje a gente trabalha de um jeito diferente, porque elas estavam no tempo delas falando certas coisas, lutando por certas coisas, e a gente tem que adaptar um pouco, pelo menos um pouco tem que ser adaptado, né? Mas quem são as pessoas assim que você fala, não, essa galera aqui... tem que estar...
Olha, então, sempre pela oposição sindical metalúrgica, na figura do Sebastião Neto, eu conheci o Michel Louvi. Sim, logo ali também. Que está aqui no Brasil agora, né? Tá aqui no Brasil. Tá dando curso na USP, está passando por vários lugares. Vai também naquele encontro antifascista de Porto Alegre. Isso. E então o Michel, né, foi também embora eu quase nunca tenha tido aula com ele, mas foi uma pessoa também, uma referência importante, vamos dizer, nessa formação marxista, junto com a oposição. O Michel, então, aí vem a Rosa como questão fundamental. Que o próprio Louis pega, né? Muito, né? Ele tinha escrito lá atrás também, coisa um pouco... Minha própria leitura de Marx é feita muito a partir dele, né? Eu acho que eu tenho aqui o Marx, esse desconhecido que ele lançou, inclusive, né? Mas tem a teoria da Revolução do Jovem Marx, tem o marxismo na América Latina, ele vai esquecer o Che Guevara, tem também Trotsky, Mariátegui, que é ele que o Mariátegui, né, sempre foi assim, ele sempre incentivou muito essas leituras, e o Walter Benjamin também, é verdade, que é muito importante. Agora, mesmo Kafka, né, que é e essa relação também com a arte, né, com o surrealismo. Então o Louvi é muito importante para mim, assim, nessa formação. Né? Da hora, legal, interessante. Aí, Louvi, salve, cola na caverna qualquer dia, viu? E aí, então, o primeiro livro que o senhor escreve é o Marx Selvagem, primeiro que o senhor lança. Então, quando a minha geração, assim, um pouco, ela é muito marcada, eu acho, aqui na América Latina, por uma série de levantes indígenas, né? Falei de Chiapas, 94, tem no Equador, ali no fim, na passagem do século, eles derrubam, sobretudo o movimento indígena, mas não só, acho que uns 4, 5 presidentes, tem os Mapuches no Chile, no Brasil mesmo, você vai vendo, anos 80, tem ali, né, a própria figura do Raoni começa a aparecer, sim. Depois... Você teve ali nos anos 80 o próprio Ailton Krenak na Constituinte, né? Sim, é verdade. Sim. Ele com Davi Copenau, com Chico Mendes, chegam até a montar, não dura muito tempo, a Aliança dos Povos da Floresta, né? Tem toda uma coisa que a vitória, né, da Constituinte de 88 de demarcar as terras indígenas e quilombolas, né? Esse momento muito importante. E também em muitos lugares, né? Até nos Estados Unidos e Canadá também isso reaparece. Então, para mim, e aí tem a influência do Michel Mariátegui, que eu via essa força, sempre me interessou muito, achei que tinha alguma coisa muito forte acontecendo, e eu tinha essa formação marxista mais heterodoxa, e achava esquisito que não tinha uma conversa maior. Então, na verdade, foi isso que eu, durante uns anos aí, trabalhei, e que deu no Marx Selvagem. Mas que não era... Porque, de alguma forma, quando sempre fui ler o Marx, eu achava o cara muito vivo, muito apaixonado, intenso, poderoso, mas eu achava que o marxismo ficava um pouco quase conservador. Gostava muito de afirmar coisas de uma tradição, mas que não se conectavam, ou não se deixava contaminar ou perturbar por uma série de lutas. Né? Então, o Marx Selvagem é essa tentativa de fazer o marxismo, uma tradição revolucionária de origem europeia, mas que vai muito além disso, conversar, mais do que conversar, na verdade, se deixar perturbar, interpelar por lutas indígenas, porque a conversa não é simples mesmo. A conversa porque tem uma... acabam sendo mundos distantes que acabam ficando até mais distanciados. Né? Por quê? Tem toda uma questão aí tem uma convergência anticapitalista, mas a cozinha,
a forma de se organizar, de considerar mesmo o que é mundo, natureza, toda a questão da cosmopolítica, aí perturba muito o marxismo, mas eu acho que aí que é interessante. Sim, porque sim. o Marx vivo tem que ser tem que ser chacoalhado por isso. E acho que, e até eu gostei quando eu fui ver o filme do Raul Peck, uns anos atrás, no Jovem Marx, porque eu acho que ele traz exatamente esse espírito. O Marx é uma pessoa quente, viva, Sim, humana, né? Não é uma estátua, né? Alguém que o Marx ele acho que pede para a gente buscar o fogo revolucionário que existe no momento presente. eu acho que isso do Marx Vem de vivo, longe. eu acho que isso do Marx vivo pega muito. Eu tive um camarada que durante um tempo na caverna ele fazia essa parte de revisão, edição, e ele participou de um episódio, mas aí teve um dia que a gente tava trocando ideia, aí eu falei, pô, tal pessoa tá falando tal coisa, mas eu achei meio rustido, meio rígido, assim. Ele falou, então, o marxismo ele é uma ciência viva. Ele tá o tempo todo jogando com a contradição, com as mudanças, com as transformações e tudo. E aí foi esse primeiro momento que deu um choque, né? E hoje a gente vê aqui sendo, né, começando a ser publicado várias leituras, né? A gente está vendo ali o Kwame Nkrumah, que vai sair pela nossa editora também, pela abertura editorial, mas o próprio Correio Saito, que faz essa revisão de tipo, calma lá, o que Marx estava falando quando disse isso? Como ele marcou as coisas, né? A filologia de Marx. Eu peguei até a Marlene Ribeiro, que é da MST, ela tem um livro que é até antigo, que ela pega as cartas da Vera, né, com a Vera ali para debater, para olhar e falar, ó, o Marx, e aí ela se aprofunda nessas cartas, aí você vê e se fala, nossa, tá tendo esse movimento mesmo de se deixar levar. Por isso que é uma coisa que eu também via na Rosa, no Mariátegui, né, que você vai vendo várias pessoas que vão fazendo isso, e a gente tem que fazer isso pro nosso tempo, né? O Marx Selvagem é pela Autonomia Literária, outra editora parceira aqui da Caverna, né, que está sempre contando aqui. O cupom de desconto que está mostrando aí na tela vai estar na descrição também. Aproveita, tem que fazer o jabazinho, né? Sim. Tem que fazer o jabazinho. Mas, ao mesmo tempo, né, eu sinto que é isso. Acho que esse exemplo do que aconteceu com a Cardil é muito emblemático, porque, de certo modo, uma discussão que começa com, ó, a gente tem que defender os rios, ela mira, de certa forma, para o anti-imperialismo. É uma transnacional que está vinculada não só com a produção de grãos, mas com a poluição dos rios, com a retirada dos povos indígenas e com uma organização financeira internacional. E aí você traça isso e você vai falar, é isso que o Marx estava falando, e agora é a galera indígena que está ocupando ali que está falando isso daqui. Então você começa a sacar isso principalmente no momento de debilidade das sindicais, por exemplo, que não estão mais conseguindo fazer essa autogestão de baixo para cima, embora seja uma luta muito grande aqui em São Paulo na questão dos metrôs, dos professores, que a gente está vendo todos esses ataques, e é isso, né? Eu acho que é esse ponto onde a gente consegue reaproximar e olhar e falar, gente, no fim, se a gente não se juntar, a gente está ferrado, né? E aí, disso daí, parte para o Política Selvagem, que agora ganha a sua segunda edição pela editora Igracniga, quem está acompanhando também já sabe, né? Camaradas aí da Caverna, camaradas do professor Jean, salve, salve, Alan, salve, salve, galera da Igracniga, que está dando toda essa força. E por que uma segunda edição, professor? E por que Política Selvagem? De onde a gente chega em Política Selvagem? O que é a Política Selvagem? Mas deixa eu só falar uma coisa antes do... Então, fica à vontade. Que eu acho que, leve aí. Vamos dizer que meio que uma vanguarda anticapitalista nas Américas é sobretudo indígena. Tá, então, acho que tem a ver com o que você falou da Cargill, tudo. Porque quem é mais, consequentemente, anticapitalista na prática e também nas reivindicações na luta, por exemplo, o Mauro Almeida, que é uma figura para mim muito importante, que ajudou, né, teve junto lá com os seringueiros, todo o processo de criar o que seria a reserva extrativista, lá atrás, com Chico Mendes e tudo mais, ele fala que é uma medida comunista, porque você está tirando as terras. Sim. E tanto que a extrema-direita fica horrorizada com isso, né? Você ter 12%, 13% do território nacional que é de terra comum, comunal, né? E isso é uma coisa incrível, né? E toda, então, eu acho que o que aconteceu no Brasil mais importante nesses últimos meses, esse ano, foi essa luta da Cargill. E essa vitória foi fundamental. Que é isso? Aí você tem um exemplo de uma tensão com o marxismo, que o rio é um parente. A água é viva.
Sim. A água Sim. tem donos e donas, dependendo, né, da cosmologia. Então você tem relações de reciprocidade com ela. Você não vai só extrair coisa dela. Você tem trocas, tem respeito, quer manter a beleza do rio, da água, e não entregar no circuito capitalista. Sim. Né? Sim. Então, por isso, só que aí... Mexer na própria posse capitalista, né? Você olhar e falar, ó... você pensar que a água é viva, que ela né, tem uma dona, um dono... Alguns falam que é o ser mais inteligente que... né? O ser antigo mais inteligente. Dizem que é a inteligência mais antiga da Terra, porque a vida vem da água. Então, o que o marxismo tem a ver com isso? É uma pergunta, mas acho que se essas concepções existenciais, que também tem, vamos dizer, perspectiva mais cósmicas, religiosas, se quiser, é um combustível fundamental da luta anticapitalista. Então, quem é marxista tem que trabalhar com isso, sim, né? Sim. Investigar a partir disso, lutar, né? E o Política Selvagem, então, como se o Marx Selvagem, para mim, ele é um assentamento de como que, para que serve Marx como ferramenta de luta hoje, no Brasil, no século XXI, nessas primeiras décadas. E aí o Política Selvagem, eu acho que ele amplia isso. E aí ele permite, porque sempre, por exemplo, para mim, ficou... É que não dá para mexer, ainda não... Isso não estava tão... Tinha que primeiro fazer esse exercício, que foi Marx Selvagem. Mas depois, por exemplo, até eu lembro que uma dedicatória para uma amiga tinha colocado que Marx Selvagem, porque uma pergunta, é preto, ponto de interrogação. Mas, na verdade, para mim, seria um ponto de exclamação, porque acho que essa forma de trabalhar era para depois ser desenvolvida em outros termos, e obviamente que o Brasil tem, né, tem a questão indígena, que é a base, porque, né, não precisa nem explicar muito, mas e a questão negra é também um fundamento, porque e isso é parte sem retirar da cultura brasileira, em termos muito gerais, que seriam as contribuições indígenas e negras, não sobra muita coisa. Né? Mas como que uma perspectiva de transformação profunda no Brasil, mas também pensando na relação aí com o mundo em geral, vai trabalhar a partir disso. Então, Política Selvagem é um pouco isso, tem a ver também com uma experiência de estar lá na USP e de estar na ciência política e pensar qual que é o fundamento da política. A galera que já sabe tanto que eu reclamo lá da ciência política da USP, a galera já está até acostumada, já sabem texto que a gente lê nas outras matérias e tudo. Eu já falei, ixi, eu jogo na cara. Que o fundamento da política, para mim, é a revolta, a rebelião, a desobediência. Então, que é como você abre o livro, inclusive, né? Com aquela sequência de palavras, inclusive festa e tudo, né? Barricada. Catracaço. E também tem palavra em curdo, em árabe palestino, em hebraico, em quechua, em guarani, porque eu acho que tem um pouco esse ponto também de pensar o internacionalismo. Né? O internacionalismo desde baixo. Tem a ver também, e aí então entra também o Política Selvagem, mais também com essa contribuição dos povos da terra, e também pensar. Aí tem 3 países que aparecem mais, que é Brasil, França e Estados Unidos, mas sempre pensando eles ao revés. Então a França também pensada a partir da Argélia, da Martinica, os Estados Unidos a partir, né, da rebelião preta, do feminismo, dos povos indígenas. Marxismo é isso, né? Inverter as coisas. Então, acho que tentar costurar um pouco esses laços. Então, o Marx Selvagem é uma tese, né, que eu defendi na Unicamp, na sociologia,
E então ele tem um formato, não é talvez uma tese muito tradicional, mas tem esse formato. O Política Selvagem ele é mais livre, porque eu não tinha mais orientador. Aí, ó, aí, ó. Não, mas não é brincadeira, porque meu orientador do doutorado foi ótimo, Marcelo Vidente foi pessoa. Vidente, tá. Conheço de nome, assim, não conheço. Mas é uma coisa porque eu acho que eu podia me experimentar mais. Acho também que a escrita também tem que ser, ou para mim faz sentido experimentar, porque a minha política, ela, na verdade, ela é um trabalho de criação. Então, por isso que eu acho que tem essa conexão no livro, parece muito com arte, com cultura. Sim. Todo capítulo parece que tá vindo uma coisa nova, né? Todo capítulo tipo, tem alguma coisa que você olha, parece realmente que é um trabalho de criação no próprio livro. E tem uma coisa que para mim é muito importante do livro, que é mais do que um livro, que ele é dedicado a 8 pessoas, 8 mestres e mestras que me formaram. Tá. Então, e uma delas, que nessa segunda edição tem um texto, porque 3 não são pessoas de idade, entre a primeira e a segunda edição, 3 pessoas partiram, né, que foi a Clara Scharf, o Antônio Negri e o José Celso Martinez Corrêa. E aí tem os textos que eu escrevi em homenagem a eles quando eles partiram. É verdade. Tem esse material. Tem texto na Jacob, inclusive, em homenagem, né, que saiu. Eu li. Todos esses saíram lá, eu acho. Todos esses saíram, da hora. Isso é um texto também para mim importante, porque quando a pessoa parte, né, Clara tinha 100 anos, o Tony tinha 90. A gente estava na iniciativa, né, do Instituto Clara Scharf, Carlos Marighella, e ela estava presente lá no evento. No aniversário de 100 anos. E o Zé, acho que tinha 86, né, que viveram bem plenamente, né, mas também é importante, para mim, esses textos são importantes, porque esse processo tem um luto, né, tem uma forma de homenagear, tudo mais. Então, essas 8 pessoas para quem o livro é dedicado, e tem, por exemplo, o Zé Celso, que era, para mim, todos esses, eles já considero que estão em mim, né? Mas quando parte fica mais forte, porque eu meio que não faço um passo sem eles. Mas se você pega os 8, são pessoas também muito diferentes. Sim, cada um de um canto. É o tempero que faz, e também tento honrar a contribuição de todos eles do meu modo, né? Como eu consigo também, né? Que são pessoas, às vezes, muito até grandiosas para mim, né? Mas eu acho que essa questão também da cultura é muito importante, porque também como que as coisas se transformam, como que as coisas mudam. A gente tem um mistério aí, né, que vem ondas, né que do nada tá todo mundo fazendo aquilo, nada não tem mais ninguém, aí e tem essa questão que às vezes pode ser, tem setores que desprezam um pouco, mas acho que é fundamental, mesmo na velha tradição comunista, né? Sempre teve, né? Teatro, poesia, cinema, depois quando surgiu. Até jeito de construir as coisas, né? Tudo. Você pega o primeiro texto do Baldwin, se não me engano, é publicado numa revista socialista, ou comunista lá dos Estados Unidos. Sim. Então tem toda essa... Isso é parte, porque por isso, a política é experimentação. Sim. Por isso que tem, já está no Marx Selvagem, está no Política Selvagem também, essa dimensão contra o Estado, porque ela é fundamental e se dá porque você tem que exercer a criatividade para tentar derrubar e sair dessas relações também hierárquicas, tudo, que não são, às vezes a gente tem que passar por elas, mas não são o nosso, vamos dizer, espaço de desenvolvimento. Né? De desenvolvimento no sentido de ganhar vida. Ontem eu recebi uma pergunta que foi: qual é o seu sonho, né? E aí eu tenho pensado muito sobre a cidade, principalmente por morar em São Paulo, assim. E aí sabe quando você começa a pensar? Eu pensei, então, eu queria, na verdade, que a gente plantasse mais, que fosse tudo rearborizado e tudo. E eu comecei a pensar o quanto isso implica em pensar que, tipo, não é só o jeito que eu vou me locomover que tem que mudar o sentido dessa locomoção, né? E isso me deixou, assim, pensativo de ontem para hoje. Eu acho até legal receber o senhor hoje, assim, porque chegou agora, essas ideias desse jeito, né? De a gente geralmente dá as respostas pensando
no que o Estado pode oferecer e como a gente pode esticar isso. Mas e se a gente começasse a pensar fora dessa lógica, que é o que o levante indígena agora tem feito, né? Que é tipo assim, não é sobre, não, a gente não vai plantar grão aqui para não sujar esse rio e vai sujar outro. É tipo, a gente não vai fazer isso. E para mim, o Política Selvagem, né, já nessas palavras, que eu tive a chance de estar no primeiro lançamento do livro lá na USP, né, e a gente fez essa leitura dessas palavras, né? Espaço Verde. No Espaço Verde, famoso Espaço Verde, justamente de ter palavras ali que elas já dão uma mexida nas coisas, né? Quando revolta, barricada, palavras em várias outras línguas que trazem outros sentidos estão conectadas a várias outras palavras que, por exemplo, remetem à festa, remetem a estar junto, remetem a pensar coletivamente as coisas, né? E eu fico pensando no quanto isso pode ser importante num ponto onde a gente, né, já que tá todo mundo falando de realismo capitalista, o meu ele foi dado, inclusive nem tá mais aqui, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. No momento onde estão acontecendo guerras, e eu me apeguei muito em Rosa essa última semana, né, Dia das Mulheres, aniversário dela também, em meio à guerra entre potências, em meio à colonização, ela tá lá olhando junto com Clara Zetkin, Kollontai, Krupskaya, tipo, não, a gente quer paz. Não é só que a gente quer que os povos se rebelem e tudo, mas a gente quer isso porque a gente quer paz. A gente quer o fim das guerras, a gente não quer mais que bombas sejam produzidas. Que é um pedido que parece meio absurdo, mas é o pedido que você vai falar. É isso que a gente tem que pedir, né? E como você sente que o Política Selvagem, né, tendo um relançamento, pode implicar nesse momento onde eu acho que certas esperanças estão voltando a ser alimentadas? Onde a gente começa a vislumbrar a possibilidade de, não, a gente vai resgatar os rios, a gente vai começar a plantar água, né? Agora a gente está reivindicando essa palavra em vários movimentos. Um salve, inclusive, para o Muda Floresta, que é uma galera da agroecologia que fala, que tá dando aulas práticas sobre isso. Como que você acha que a política selvagem pode ser fundamental assim, nesse momento? Enfim, eu sei que às vezes a gente nem acha que vai ser tão fundamental assim, mas se a gente alimenta esperanças, às vezes uma pessoa que a gente muda também já... Eu acho que tem uma coisa que é um livro alegre. Né? Sim, é verdade. Eu não saí triste quando eu li ele, não, é verdade. Ele é um livro alegre. É verdade. E eu acho que é importante a alegria, não no sentido do oba-oba, mas eu falando, é um afeto também de transformação e de lidar com as agruras todas em um mundo em colapso, com um começo de ano terrível que a gente está vivendo. Sim. Né? Então tem ele é um pouco contracorrente nisso. Porque até para fazer frente a essas desgraças, aos massacres todos, eu acho que a gente precisa... Qual que é a base? É o que é vida. Sim. O que tem vida, o que tem força, mas não a força das bombas, a força justamente da ação coletiva. Sim, né? Sim. E, então, eu acho que a importância dele é um pouco também de quase que costurar coisas que podem parecer distantes, mas não são tão distantes, que estão ali, tem a ver com o internacionalismo, tem a ver com os vínculos do que a gente chama de política com o que a gente chama de natureza, e como que essas coisas vão ressurgindo, aparecendo em vários momentos, coisas que a gente vai achar que são novas, e são novas configurações, mas vêm de muito longe, tem muita coisa, mesmo a questão, vamos dizer, por exemplo, da heteronormatividade. Você vai ver os deuses, seja iorubá, seja egípcios, ou até gregos, que tem vínculos aí também, às vezes são intersexos, às vezes são... A Moira Milan fala sobre isso, sobre os Mapuche da Argentina. Metade do tempo é mulher, depois metade é homem. Toda uma série de questões que uma leitura da Bíblia vai dizer que não é por aí, mas a própria Bíblia também pode ser pega, né, vamos dizer, por outros contornos e tudo mais, por outras palavras, né? Porque tudo também é sempre um debate, né? Vai ter marxismo, você vai ter de todos os tempos. E bota a vertente marxismo, né? Que cada dia nasce uma. E acho que então a gente tem que partir do que tem essa base existencial forte. E acho que aí
tem um fundamento dos povos da terra, que é Sim. importante. E aí, lógico que, né, quando você ouve, seja Davi Copenaua, seja qualquer... seja a Dirá Guarani, no extremo sul, tem todo, o que faz com a cidade? É uma questão, uma pergunta para a gente, mas também é isso, de tornar a cidade, que nem aqui, né, tem um pedacinho de mata nessa casa mesmo, como é que torna a cidade também mais mata, mais floresta, né, e um pouco... Eu acho que é isso. O que é o selvagem, na verdade? Ele se opõe, ele é o que não é domesticado. Sim, né? sim. Então é um pouco isso, de pensar como que... E aí eu acho que tem coisa, de novo, né? Que esse fim dos anos 70, começo dos anos 80, que foi muito importante no Brasil, o movimento de bairro também forte, né? Vínculo entre os bairros e as fábricas, tudo no campo também, tudo isso vem aí de Imperatriz Maranhão, o Chico Mendes, que é interessante, né? Porque o Chico Mendes, você pega, ele era por um lado, um marxismo revolucionário durão e, ao mesmo tempo, uma prática de vanguarda ecológica, sim. mas que tomava, na verdade, também, como fala o Krenak, né? Que quando os seringueiros eliminaram o patrão, encontraram os povos indígenas do outro lado do rio. Então, acho que aí tem uma coisa poderosa, né? E que o PT e a CUT nunca levaram a sério também. Né? Mesmo no período que estava com mais, vamos dizer, mais poder de transformação, ele sempre foi uma figura muito marginal. Né? E acho que então, tem muita... Então, essa questão do campo, da agricultura, né? Eu acho que é fundamental a questão ecológica. Isso, lógico, vinculado à luta de classes, né? Mas... E aí muita gente tenta separar esses âmbitos e eu acho que é uma operação do poder, né, na verdade. Uma operação do poder que... Essa coisa, né, que você até traz do Chico, mas também essa coisa que você fala de pensar diferente, mudar o sentido das coisas, né? Essa fita, inclusive do próprio Selvagem, eu fico meio incomodado às vezes que eu tô lendo autores mais tradicionais, né? Que aí eles falam, não, a gente tem que criar uma verdadeira civilização e não sei o quê. Eu olho e falo, não sei, tudo bem, eu entendo o sentido que quer ser dado, mas é interessante a gente pensar fora disso, né? A gente pensar, tipo, não, tudo bem, mas a civilização ela é criada com um sentido ocidental da coisa. E o Selvagem, né, a Autonomia lançou o livro da Youssef, né, que é o Permanecer Bárbaro, Não Brancos contra o Império e tudo. E é esse sentido, é o sentido radical das coisas de pensar a partir do que é vivo, a partir do movimento, a partir de como as coisas elas vão se movendo, que é muito para além do que o capitalismo faz, que é isso. Você vai se mover, mas você vai se mover no engarrafamento, você vai se mover no transporte lotado, você vai se mover pensando o tempo todo no seu trabalho e na volta também pensando no seu trabalho. Então, você se move dentro de determinados quadros. É meio louco, né? Mas aquelas séries que mostram, tipo, várias pessoas seguindo o mesmo caminho e tudo. É meio isso que a gente vive, realmente. E dar esse passo para trás de olhar e falar, não, calma lá. Eu posso ir lá, mas eu posso vir aqui e plantar alguma coisinha para eu não precisar mais, por exemplo, ir no mercado do jeito que eu vou. Para pensar fora dessa lógica, da lógica do capitalismo mesmo, ainda que em determinados aspectos, mas tem aspectos que quebram. A Roseli Salete Caldarte, pedagoga do MST, ela pega uma foto do Sebastião Salgado, que é de quando a galera rompe uma das cercas numa ocupação. E ela fala, foi o momento onde eles entenderam realmente o que eles estavam fazendo lá. Que eles não estavam tipo, tô indo lá para uma terra. Não, foi o momento que eles olham e falam, a gente está ocupando essa terra. E esse impacto, essa dimensão é uma coisa, né, que a gente às vezes tem dificuldade de colocar em palavras mesmo, né? Porque é criação. Porque é o momento que acontece que você olha e você fala, caralho, é isso que a gente está fazendo, meu Deus. É isso que está acontecendo. Mas, aproveitando que você falou da Gerá, né, que aí tem o Lucas e que você tá também, faz um jabazinho aí da Tocaia, que tá saindo com a sua influência. Aproveitar. Aí, gente. Tem texto seu aqui também, né? Tem um que pediu para escrever sobre a Palestina.
Palestina, A Máquina Está em Nós, Manifesto Tecnopolítico. Eu li o texto da Geraco Lucas, justamente discutindo a cidade de São Paulo, né? Que saiu por onde? Eu não lembro agora por onde que saiu. Foi ano passado, né? Que eu li ano passado, quer dizer. Mas é um texto que eles questionam justamente isso, o que fazer com a cidade, né? Que são eu acho que essa experiência da Caripetã, a gente está aqui pertinho do Jaraguá, mas eu conheço mais ali a Caripetã. Eu acho que é uma grande preciosidade, e está no livro, inclusive, que tem muito a ver também com, óbvio, uma coisa muito antiga, e agora então existindo desde que existe São Paulo, né? Mas está muito ali no Ferro de 2013. Sim. Né? Que tem ali aqui perto, tem o trancamento, né, da Rodovia dos Bandeirantes. Sim, né? sim. Tem o ato que sai da Paulista e vai até o Monumento das Bandeiras, que pinta de vermelho, né? Ali acho que em setembro, outubro. E no fim do ano tem a retomada da Caripetã, né? Que era um lugar de monocultura de eucalipto, que se você vai lá agora, um pouco mais de uma década depois, é um grande experimento cosmopolítico, sim. agrícola, existencial, e com uma multiplicação também das aldeias. Isso que é interessante também. Né? A partir disso, mais de uma dúzia se formaram. E qual que é o grande orgulho? É o milho guarani, que não tem nada a ver com o milho que, em geral, a gente pode encontrar por aqui perto, né? E tem a questão da cor do milho, né? O milho roxo, variadas cores, mas é também um princípio do que a Manuela Carneiro da Cunha fala, que os povos indígenas nas Américas não são agricultores nem cultivadores, são colecionadores. É importante ter vários tipos de batata doce, de cará. Sim. E isso é um princípio existencial importante, que é uma coisa também que a gente tem que cultivar, que a diferença é importante. Né? A diversidade está ali, começa da terra, né? Ela é fundamental. É um princípio de vida, no final. Então, se a gente não age assim, a gente está indo contra a vida. Né? Sim. E, na verdade, o que é o desespero do momento? É que as forças da morte estão poderosíssimas. Israel, Estados Unidos... As polícias nacionais em quase todo o país, né? Toda parte. Então, e acho que o nosso combustível de esperança, de uma esperança ativa, é justamente isso, partir da vida. Né? Da vida e da luta, porque isso se confunde. Né? E por isso que essas coletividades conseguem, né, apontam caminhos, que aí precisa ver como que isso, o que significa no contexto urbano, São Paulo, 12 milhões de habitantes, 20 milhões de região metropolitana, o que significa fazer isso? Mas mas se você tem um direcionamento, já é um primeiro passo, né? E também eu acho que ajuda a lidar com uma questão que vem mais do século passado, mas que as utopias socialistas, comunistas, elas, ou de libertação nacional, tem conquistas importantes, tem todo um processo, né, de vitórias concretas e tudo mais contra o nazifascismo e outras, mas também elas deixaram uma ressaca, porque a coisa ficou muito aquém dos sonhos. Eu acho que é difícil alcançar um sonho de igualdade, liberdade, né, e solidariedade, mas eu acho que tem que fazer um balanço disso e compreender e acho que, por exemplo, a questão ecológica aí está forte, a questão dos povos da terra, que são coisas também que vem sendo falada há muito tempo, né? Mesmo isso de você, né, vai ser um absurdo, por exemplo, numa perspectiva marxista, pensar que uma pedra pensa, que uma pedra tem agência. Mas para muitos povos, isso é uma coisa básica. Sim. Que o estranho é pensar o oposto. Sim, né? Sim. Mas aí, pouco importa se acredita ou não de um lado, mas isso é parte de uma solidez política existencial que faz com que essa luta seja muito contundente, porque tem uma incompatibilidade com o capitalismo forte, que não está é difícil se acomodar, porque se acomodar falando compor com o capitalismo, porque tem um ímpeto
para manter essas vidas coletivas, não tem como não lutar contra o capitalismo. Sim, então, sim. Por isso que eu acho que tem aí uma... E isso está meio por toda parte, né? Mesmo se a gente for pegar aí o que é o que eu escrevo no texto também, que a luta palestina é forte porque é uma luta indígena, na verdade. Os palestinos são os autóctones, né, ali, o vínculo com a terra e também como, por exemplo, a luta indígena tem muito a ver com os mitos, com todo um vínculo com o lugar. Sim. E ali também, por exemplo, na Palestina, tem o vínculo com a poesia e a literatura, né, que é muito forte. E você vai ver ali, a conversa tem muito a ver com uma coisa muito ancestral, que dá essa base também de resistência que é impressionante pela força, né? Já que as forças da morte são tão poderosas, tão mortíferas, agora com o IA, com toda uma potência tecnológica sinistra, macabra. Né? E sem nenhuma força global, tipo a própria ONU, que conseguindo impedir nada, né? Minimamente não está conseguindo fazer nenhum enfrentamento. Bom, professor, então, palavras finais para nossa galera. Lembrando, livro Pelegrak Niga, Política Selvagem, a capa tá chave. Óbvio, né? A gente não tá mostrando o livro aqui porque ele está na gráfica, mas quando vocês receberem esse videozinho já vai estar disponível aí para vocês comprarem. E Gra, é nóis, muito obrigado. Palavras finais, professor. O que acho que o livro tem de interessante é também tem muitas questões que vão aparecendo, voltam, retomam, mas tem também, acho que essa relação também que é importante para a gente com a religião, né? A contundência, muitas vezes, dessas lutas tem a ver com uma base religiosa, que não necessariamente pode ser um cristianismo popular, teologia da libertação, mas às vezes vai ser, né, como os Yanomami pensam, agem e pensam, né, desde da origem do mundo até hoje e tudo mais, né, e como que isso, eu acho que tem um vínculo também onde o que é político e o que é natureza se embrenham, são confundidos. Acaba com a ruptura metabólica, né? E é interessante mesmo o trabalho do Correia, o Michel também trabalha com isso, o Bellamy Foster antes também, que eu acho que é isso, de ver que tem também, eu acho que esse é um ponto interessante, né, que fala muito, tem uns discursos ideológicos que parecem verdadeiros e não são. Por exemplo, né, o próprio selvagem, né? Em geral, a pessoa da esquerda vai usar selvagem falando de capitalismo selvagem. Sim, né? sim. É isso. Ou lei da selva. Sim. Como lei da selva não tem tanto a ver com a lei da selva, tem mais a ver com a lei do capital. Né? Então, diz mais sobre quem está falando do que sobre o que está falando. Ou quando fala que, por exemplo, pode soar estranho, né, mas que as formigas rainhas ou as abelhas rainhas são tiranas que dá a impressão, mas não, se você vai ver quem estuda abelha e formiga, não. A própria natureza, o que a gente chama de natureza, tem formas de vida muitas vezes igualitárias ou de cooperação. Óbvio que não é um mundo idílico e que tem predação o tempo todo, e os pensamentos indígenas trazem isso. Né? A antropofagia, a predação, tem quem come, quem é comido, come e tudo mais. Então, não é um mundo angelical idílico, mas a própria natureza, e aí o livro do Kropotkin, eu acho que é um livro fundamental de 1902, o Apoio Mútuo, porque mostra como que... A gente leu ele na caverna. Que ótimo! A gente leu ele. Como esse princípio de cooperação ele é fundamental para o desenvolvimento da vida e também é a base da luta. Sim. Porque todas as conquistas que a gente tem, tudo isso começa sempre com coletividades exercendo esses, que a gente pode chamar de direitos, ou essas relações sociais.
socionaturais. Então, tudo sempre parte do movimento. É daí que vem a força, daí que vem a criação. E esse que é o nosso, vamos dizer, o nosso tesouro, né? Nossas pérolas, vem daí. Né? Então, porque às vezes a própria esquerda abafa a vida. Né? Quer dizer, quando justamente a esquerda tem que ter contato, tem que dar vazão da maior potência a essas muitas vidas, né? que estão aí. Eu acho que é um pouco por aí que eu penso a coisa, né? E também, eu acho que também tem uma coisa muito interessante, de novo, né, eu falo no finalzinho ali, tem um outro anarquista, o Élisée Reclus, que é... A galera da geografia anarquista também adora, né? Educação. Ele fala do riacho, ele fala que o riacho, ele proporcionalmente é mais forte do que um rio gigante, porque para ele existir, furar a pedra, tem que ter uma força descomunal. E eu acho que também tem uma coisa muito interessante, óbvio que tem que pensar as ditas grandes questões, a política internacional, os grandes confrontos, o grande capital, mas tem que também tem que ter uma atenção, e eu acho que vários pensamentos, políticas, indígenas, quilombolas, anarcas, comunistas, vários pensam muito também nesse pequeno. Acho que o pequeno é importante também. Né? Não é ter esse ficar subjugado como se esse grande fosse mais importante, porque acho que tem aí uma coisa de muitos pontos, na verdade, de resistência, de luta, e talvez o desafio seja como que compõe com tudo isso, né? Não de pensar que vai tudo unificar, mas como que isso se junta. Eu estava lendo um texto do Mariátegui sobre isso agora. E a própria imagem da teia é interessante, né? Quando a gente fala de teia, por exemplo, tem uma coisa aí. Sempre foi esse o desafio, né? Mas articular as lutas, né? Entender o que a gente faz aqui e como isso se conecta com, por exemplo, fazer a libertação de São Paulo, da galera do Jaraguá aqui, com a galera da Palestina, e pensar em toda essa escala global, mas também pensando que tem coisas ali no dia a dia que a gente tem que resolver, né? Bom, família, é isso. Vamos terminar com a imagem positiva, né? Que o livro é um pouco sobre isso, o livro é um livro de esperança. Professor, é uma honra te receber aqui, muito obrigado, de verdade. Lobut veio aqui também visitar a gente. Se vocês forem ver o professor aí nas palestras, nos encontros, na própria USP, vocês vão ver de vez em quando o Lobo ali também junto. Galera, muito obrigado por vocês terem ficado com nós até aqui. Marque Selvagem, Autonomia Literária, Política Selvagem, Gracniga, Tocaia, ó, esse daqui tá com a gente, Sob Influência e Tocaia. Aí, ó, lindaço. Eu adoro essas revistas. A primeira vez que eu te tomei foi por causa de uma revista também, não foi? Aquela Azulzona? Foi? Ah, sim, o Cardume? O Cardume, aí, ó, que legal, da hora. Mas é isso, gente, muito obrigado, até mais, um grande beijo e tchau!